Oi, paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui para a gente poder iniciar mais um trimestre, né, com vocês, adolescentes. A revista é essa, é uma revista muito boa, os temas são bem apropriados para vocês. Ele vai falar aqui, adolescentes com propósito, então vai ensinar vocês a ter um propósito na vida de vocês. E aqui vai abranger vários assuntos, bem legal. Eu estava dando uma olhada na lição. Na lição não, na toda a revista, então vai ter assuntos muito gostosos de trabalhar com vocês. Espero que logo a gente possa estar presente, né? A gente possa estar fazendo tendo, na verdade, a escola bíblica para vocês, porque os adultos já voltaram e eu acho que os adolescentes, muito em breve, a gente também vai estar voltando. Então, a lição 1 vai falar, você tem um propósito. O que a palavra significa? A palavra propósito é alcançar, realizar algo. Você alcançar, realizar algo. Vamos supor, vocês estão aí estudando, estudando para quê? Para formar, para ser um profissional. E para que vocês consigam ser um profissional, seja lá qual área que você vai atuar, se você vai ser um médico, se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um médico veterinário, se você vai ser uma psicóloga, né? Isso tudo você tem sonhos e você vai ter que para você poder alcançar esse propósito seu de estar formado, de ter uma profissão, você vai ter que estudar. Entendeu? Então, assim, o autor, ele fala aqui que a gente precisa planejar, né? O propósito é para me formar, para me ser um médico, vamos dar um exemplo. Para mim alcançar o objetivo, que é esse propósito de ser um médico, eu vou ter que passar por várias etapas para mim conseguir ser um cardiologista. Primeiro eu vou fazer faculdades de medicina, depois eu vou ter que fazer o período que a gente fala que é o período que você vai para a área específica, porque eu acho que são mais 2 anos que você fica lá, então fazer a especialização mesmo naquela área. Vamos supor, eu quero ser cardiologista, então eu vou fazer o curso de medicina 6 anos, depois de 6 anos eu vou me especializar nessa área de ser cardiologista, então eu vou fazer uma residência. A gente fala na medicina, fala que você vai ser residente em cardiologista, então você vai para o hospital de cardiologista e ali você vai especificamente estudar o órgão que é o coração, que são as vias do coração, você vai estudar tudo isso, entendeu? Então o seu propósito, que eu trouxe isso aí para vocês entenderem o propósito. Então, o nosso propósito, para mim alcançar esse propósito, eu tenho em mente e para mim eu tenho que realizar realizar esse propósito de ser médico. Para isso eu vou ter que estudar muito, vou ter que comer o livro, vou ter que ser bem disciplinar. E isso quer dizer o quê? Que Deus, ele tem um propósito na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida cada um de vocês tem um propósito de Deus na vida. Deus projetou você. Eu falo que o Salmo 139, ele fala ali da nossa existência. Então, lá no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, Deus já sabia quem ia ser cada um de vocês. Deus sabia quem ia ser o Adriele, Deus ia saber quem ia ser o Rafael, o Arthur, Samuel, e por aí vai. Cada um, eu citei esses nomes aqui, mas nós temos mais adolescente. O Bruno, então tem o Raylan, tem o Wagner, né? Mas ele fala o Wagner. Então, assim, cada um de vocês, tem o Ian também, cada um de vocês, Deus tem um propósito na vida de vocês. Mas para aquele propósito de Deus possa ser cumprido na sua vida, você tem que estar com a sua vida direcionado a Deus. A gente pode ver aqui, o autor da lição, ele traz a vida de José. José, na adolescência, ele tinha sonhos, ele sonhava, né? Ele teve vários sonhos, tanto que os irmãos dele, na época, vendeu ele para o Egito, mas porque Deus tinha tudo aquilo os sonhos que ele tinha, os sonhos que ele teve. Vocês, nas escolinhas, nas salas anteriores, vocês estudaram sobre isso.
Tudo foi um propósito de Deus. Por quê? Porque ele ia ser governador do Egito. Ali ele ia através dele, através dos sonhos que ele teve na adolescência, e depois quando ele foi para lá, ele precisou ser vendido. O propósito de Deus, para que ele fosse para o Egito, qual que foi? Os irmãos dele tiveram que vender ele. O pai dele, ele foi tido como morto para o pai dele. Mas isso tudo o que foi? Foi um propósito de Deus na vida de José, para que ele fosse governador no Egito, e ali pudesse ajudar o povo de Deus. Outro propósito que a gente pode ver na vida foi de Moisés. Moisés, ele era hebreu, ele nasceu no povo hebreu, só que aconteceu? Quando ele ainda criança, ele foi colocado no cesto, ali no cesto resumindo a história, todos vocês conhecem, já passaram pela escolinha, sabe? Ele foi criado pela filha do faraó. Por quê? Era propósito de Deus disso tudo acontecer na vida de Moisés. Para quê? Para Moisés poder conhecer aprender um pouco ali sobre a vida do povo do Egito, né? O povo que não era os hebreus. Ele foi ali, ele conheceu, estudou, aprendeu muito. Para quê? Qual era o propósito de Deus? Para que ele conhecesse todo aquele ambiente ao redor dele, para depois, lá na frente, ele poder tirar o povo do Egito. Então, Moisés teve o propósito de Deus na vida dele. E aí ele precisou passar por isso tudo. Precisou entrar num barquinho, numa manjedoura, a filha de Faraó, pegar ele para cuidar dele. Então, assim, mesmo assim, a mãe dele, como são os pais biológicos, a mãe dele cuidou até uma certa idade dele, amamentou ele, mas ele voltou novamente lá para o reinado lá do faraó. Ele foi educado com as melhores estruturas, aprendeu um monte de coisa. Por quê? Porque o propósito de Deus era para ele lá na frente, ele poder tirar o povo do Egito. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós, temos um propósito. Deus tem um propósito em nossas vidas. E para que Deus cumpra esse propósito dele na minha vida, na sua vida, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos servir a Deus. É fácil? O autor mesmo fala que as dificuldades sempre vai ter. Por quê? Porque muitas vezes as coisas desse mundo é muito mais agradável, só que a gente tem que lembrar que as coisas desse mundo é passageiro e as coisas de Deus não é para sempre. Então, a gente tem que entender que cada um de nós somos separados e cada um de nós temos um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, mas para que Deus cumpra esse propósito na sua vida, na minha vida, na vida nossa, nós precisamos estar na brecha, nós precisamos estar buscando a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então o autor veio falar sobre isso. Então, para que você descubra qual o propósito de Deus na sua vida, busca a Deus. Ora, fala com o Papai do Céu, pede ao Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer da minha vida, coloca a sua vida na presença de Deus, porque a partir do momento que Deus é o centro da nossa vida, as coisas de Deus vai cumprir na sua vida, o propósito de Deus vai cumprir na sua vida. Então, faça isso, busca a Deus, fica na brecha, na dispensação de Deus, na brecha de Deus, que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, se você ficar na dispensação de Deus. Então, permita que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele tem para você. Todo projeto, todo propósito que Deus tem para você, permita que Deus cumpra na sua vida, a partir do momento que você fica na dispensação de Deus. Então, cada um de nós temos um propósito. Então, tenta descobrir, mesmo nessa fase, que é a fase da adolescência, uma fase gostosa de ser vivida, vai ter seus altos e baixos, mas se você buscar ali, estar na presença de Deus, Deus vai mostrar o caminho certo para você poder seguir. Aí no fechamento da lição, ele vai falar que descobrir o propósito de Deus para nossas vidas não é algo fácil, principalmente na adolescência. Nem José, nem Moisés tinham noção do seu propósito, mas ambos mantiveram a fidelidade e o temor, que Deus, o temor, o que fez toda a diferença no cumprimento da vontade de Deus para eles. Então, se a gente fica na dispensação de Deus, se a gente confia em Deus, se a gente tem temor de Deus e se nós somos fiel em Deus, Deus vai cumprir o propósito na vida de cada um de nós, tá bom?
Fica com Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Que a família de vocês seja abençoada e que Deus venha cumprir o propósito dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Um grande abraço.